contribuições para o estudo da pluralidade cultural no âmbito da escola. Para informar adequadamente a perspectiva de ensino e aprendizagem, é importante esclarecer o caráter interdisciplinar que constitui o campo de estudos teóricos da pluralidade cultural, a fundamentação étnica, o entendimento de preceitos jurídicos, incluindo o campo internacional, conhecimentos acumulados no campo da história e da geografia, noções e conceitos originários da antropologia, da linguística, da sociologia, da psicologia, aspectos referentes a estudos populacionais, constituem uma base sobre a qual se opera tal reflexão que, ao voltar-se para a atuação na escola, deve ter cunho eminentemente pedagógico. Acrescenta-se a essa evidente complexidade o fato de que muitos grupos humanos, de que trata o tema pluralidade cultural, têm produzido um saber rico e profundo acerca de si mesmos, particularmente no âmbito de movimentos sociais e de suas organizações comunitárias. Assim, abre-se à escola a possibilidade de empreender em seu cotidiano uma reflexão que integra de maneira ímpar teoria e prática, reflexão e ação. A seguir são apresentadas algumas indicações das diferentes contribuições a título de subsídios-chave, a fim de balizar o trabalho pedagógico deste tema, embora não o esgotem. São pistas que o professor poderá seguir aprofundando e ampliando, conforme as necessidades de seu planejamento. Visam, sobretudo, explicitar que tratar do povo brasileiro em seus desafios e conquistas do cotidiano e no processo histórico exige estudo e preparo cuidadoso que não se confundem, em hipótese alguma, com o senso comum. Fundamentos éticos. Uma proposta curricular voltada para a cidadania deve preocupar-se necessariamente com as diversidades existentes na sociedade. Uma das bases concretas em que se praticam os preceitos éticos. É a ética que norteia e exige de todos, e da escola e educadores em particular, propostas e iniciativas que visem a superação do preconceito e da discriminação. A contribuição da escola na construção da democracia é a de promover os princípios éticos de liberdade, dignidade, respeito mútuo, justiça e equidade, solidariedade, diálogo no cotidiano. É a de encontrar formas de cumprir o princípio constitucional de igualdade, o que exige sensibilidade para a questão da diversidade cultural e ações decididas em relação aos problemas gerados pela injustiça social. A diferença entre o que se tem historicamente pregado como sendo fins e valores da democracia republicana e práticas sociais marcadas pela dominação, exploração e exclusão, torna imperativo o posicionamento ético da escola e do educador, ao mesmo tempo em que se coloca a superação dessas situações no campo educacional como um dos maiores desafios da prática pedagógica. No mundo que tende cada vez mais à globalização no plano econômico, da qual é ainda desconhecido o conjunto de efeitos sociais, é importante perceber o incessante processo de reposição das diferenças e o ressurgimento de etnicidades. De um lado, esse processo ensina que o fato de as culturas viverem dinâmicas que resultam em sua modificação constante não quer dizer que o sentido da mudança seja único.
e conduza fatalmente ao modelo de desenvolvimento dominante. De outro, apresenta com clareza a necessidade da construção de valores e novas práticas de relação social que permitam o reconhecimento e a valorização da existência das diferenças étnicas e culturais e a superação da relação de dominação e exclusão, ao mesmo tempo em que se constitui a solidariedade. Conhecimento jurídico. Explicitamente, no contexto dramático do pós-guerra, quando se indagou como teria sido possível ao ser humano produzir a barbárie do Holocausto e o horror de Nagasaki e Hiroshima, a Declaração Universal dos Direitos Humanos surgiu como a ponte entre o medo e a esperança. Essa ponte, apenas projetada ali, seria preciso ser construída. Os direitos humanos assumiram gradativamente a importância de tema global, assim como a preservação do meio ambiente. Os direitos humanos colocam-se como assunto de interesse de toda a humanidade. Se o planeta está ameaçado por políticas de desenvolvimento predatórias, da mesma maneira, a miséria e a intolerância, em seus diversos matizes, promovem no final do século a morte pela fome, a marginalidade extrema, migrações em massa, desequilíbrios internos e, no limite, guerras entre grupos humanos que outrora conviveram em suposta harmonia. A violência em que pode resultar a disputa étnica, religiosa e social, quando a intolerância e o desequilíbrio são levados ao extremo. Expressa-se em números. Sabe-se que 80% das guerras que ocorrem hoje derivam da intolerância étnica e religiosa em conflitos internos. A ONU, preocupada com a conquista da paz mundial, promoveu conferências que buscavam um programa de consenso que orientasse os países e os indivíduos quanto à questão dos direitos humanos. A Conferência de Viena, de 1993, de cuja declaração o Brasil é signatário, reafirmou a universalidade dos direitos humanos e apresentou as condições necessárias para os Estados promoverem, controlarem e garantirem tais direitos. Sabia-se naquele momento que o tratamento adequado do tema da pluralidade étnico-cultural era condição para a democracia e fator primordial do equilíbrio social e internacional. Firma-se nesse contexto a responsabilidade do Estado na proteção e promoção das identidades étnicas, culturais, linguísticas e religiosas. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é uma das mais avançadas quanto aos temas do respeito à diferença e do combate à discriminação. O Brasil teve, por outro lado, participação ativa nas reuniões mundiais sobre os direitos humanos e sobre minorias. Aqui não se trata, é claro, de exigir conhecimentos próprios do especialista em direito, mas de saber como se define basicamente a cidadania. Vale lembrar que dispositivos presentes na seção da Educação da Constituição Federal referentes às comunidades indígenas também asseguram a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Artigo 210, parágrafo 2º. Consolidando o reconhecimento de exigências historicamente apresentadas em trabalhos desenvolvidos pelos povos indígenas, em cooperação, notadamente, com a sociedade civil. Alguns aspectos pedagógicos decorrem desse dispositivo.
o estabelecimento de escolas indígenas com proposta pedagógica, organização administrativa e didática próprias. Atende a uma exigência constitucional, traz enriquecimento pedagógico e introduz exigências adicionais na estruturação do Sistema Nacional de Educação. O ensino religioso nas escolas públicas é assunto que exige atenção, tema vinculado em termos de direito, a liberdade de consciência e de crença, a presença plural das religiões no Brasil constitui-se fator de possibilidade de escolha. Ao indivíduo é dado o direito de ter religião, quando criança, por decisão de seus pais, ou, quando adulto, por escolha pessoal, de mudar de religião por determinação voluntária ao longo da vida, sem restrição de ordem civil e de não ter religião como opção consciente. O que caracteriza, portanto, a inserção social do cidadão desse ponto de vista é o respeito, a abertura e a liberdade. De fato, a configuração laica do Estado é propiciadora dessa pluralidade no plano social e se caracteriza por ser impeditiva de rótulos no plano do cidadão. Ou seja, não há uma pré-determinação que vincule compulsoriamente etnias e religiões, origens de nascimento e percursos de vida. É nesse sentido que se define a postura laica da escola pública como imperativo no cumprimento do dever do Estado referente ao estabelecimento pleno de uma educação democrática voltada para o aprimoramento e a consolidação de liberdades e direitos fundamentais da pessoa humana. Não se trata, é claro, de mostrar um Brasil perfeito e irreal, mas as possibilidades que se abrem com trabalho, embates e entendimentos, mediante a colocação em prática de instrumentos jurídicos já disponíveis, conhecimentos históricos e geográficos. O estudo da ocupação do território nacional e da constituição da população pode ser empreendido por intermédio da trajetória das etnias no Brasil. Tarefa complexa, esse estudo traz tanto a compreensão da produção das riquezas, da miséria e da injustiça, quanto de aspectos que tornaram o Brasil internacionalmente reconhecido como hospitaleiro. Os aspectos históricos e geográficos expõem uma diversidade regional marcada pela desigualdade, do ponto de vista do atendimento pleno dos direitos de cidadania, de valorização desigual de práticas culturais. A formação histórica do Brasil mostra os mecanismos de resistência ao processo de dominação desenvolvidos pelos grupos sociais em diferentes momentos. Uma das formas de resistência refere-se ao fato de que cada grupo encontrou maneiras de preservar sua identidade cultural, ainda que às vezes de forma clandestina e precária. A tendência de abafar e encobrir os problemas vividos pela diversidade, enquanto se dá destaque apenas à sua característica de ser um dos potenciais mais férteis, tipicamente brasileiros, levou por muito tempo a acreditar que o racismo era uma mazela social que o Brasil soube evitar. A teoria da integração das raças, tradicionalmente divulgada na maioria das escolas de ensino fundamental, deixou pouco ou nenhum espaço para que se encarassem as reais dificuldades das diferentes etnias no contexto social brasileiro. Para a compreensão da trajetória das etnias, é necessário tratar de temas básicos: ocupação e conquista,
escravização, imigração, migração. Outro aspecto particularmente relevante refere-se à importância do estudo dos continentes de origem dos diversos grupos que compõem a população brasileira. Tratar da presença indígena, desde tempos imemoriais, em território nacional, é valorizar sua presença e reafirmar seus direitos como povos nativos, como tratado na Constituição de 1988. É preciso explicitar sua ampla e variada diversidade, de forma a corrigir uma visão deturpada que homogeneiza as sociedades indígenas como se fossem de um único grupo, pela justa posição aleatória de traços retirados de diversas etnias. Nesse sentido, a valorização dos povos indígenas faz-se tanto pela via da inclusão nos currículos de conteúdos que informem sobre a riqueza de suas culturas e a influência delas sobre a sociedade como um todo, quanto pela consolidação das escolas indígenas que destacam, nos termos da Constituição, a pedagogia que lhes é própria. Compreender a formação das sociedades europeias e das relações entre suas histórias, viagens de conquista, entrelaçamento de seus processos políticos, como os dos continentes americanos, em particular, América do Sul e Brasil, auxiliará professores e alunos a formarem referencial não só de conteúdos específicos, como também da estruturação de processos de influenciação recíproca. Isso é particularmente importante para o momento atual, quando o quadro internacional interfere no cotidiano do cidadão de muitas e variadas formas. O estudo histórico do continente africano, com sua complexidade milenar, é de extrema relevância como fator de informação e de formação voltada para a valorização dos descendentes daqueles povos. Significa resgatar a história mais ampla, O estudo histórico do continente africano, com sua complexidade milenar, é de extrema relevância como fator de informação e de formação voltada para a valorização dos descendentes daqueles povos. Significa resgatar a história mais ampla, na qual os processos de mercantilização da escravidão foram um momento que não pode ser amplificado, a ponto que se perca a rica construção histórica da África. O conhecimento desse processo pode significar o dimensionamento correto do absurdo, do ponto de vista ético, da escravidão, de sua mercantilização e das repercussões que os povos africanos enfrentam por isso. Da mesma forma, uma visão histórica da Ásia contribui para a compreensão da formação cultural brasileira, tanto no que se refere às tradições, quanto em relação aos processos históricos que levaram seus habitantes a imigrarem para as Américas e, em particular, para o Brasil, em diferentes momentos históricos. É relevante também o estudo do Oriente Médio, sua história e suas influências na constituição da civilização ocidental. Esses conhecimentos são subsídios para que se possa compreender o processo de surgimento de tendências, ideias, crenças, sistemas de pensamento, seu percurso por diversos territórios nacionais e continentais e a ampliação da influência cultural. Perceber a criação e recriação constante de tradições, a complexidade da convivência da diversidade em um mesmo território. A complexidade da convivência da diversidade em um mesmo território, nem sempre harmonizada,
assim como processos internacionais de pressão e desenvolvimento de processos regionais de construção da paz. Cada um desses desenvolvimentos poderá estar presente conforme a necessidade e a oportunidade do trabalho em sala de aula. É claro, contudo, que alguns desenvolvimentos conceituais mais elaborados poderão ser deixados para as quinta a oitava série. Atualmente, sexto a nono ano. Enquanto nas séries, atualmente, anos iniciais, se poderá veicular informações mais simples e promover a aproximação conceituais que favorecerão uma futura ampliação em abrangência e profundidade. Conhecimento sociológico. Toda seleção curricular é marcada por determinantes e fatores culturais, sociais e políticos que podem ser analisados de forma isolada, para efeito de estudo, mas que se encontram amalgamados no social. Conhecimentos sociológicos são indispensáveis na discussão da pluralidade cultural, pelas possibilidades que abrem de compreensão de processos complexos, onde se dão interações entre fenômenos de diferentes naturezas, atuando em campo social marcado historicamente pela exclusão de grande contingente da população. A escola pode fortalecer sua atuação tanto mais quanto seja conhecedora dos problemas presentes na estrutura socioeconômica, de como se dão as relações de dominação, qual o papel desempenhado pelo universo cultural nesse processo. Embora tenha sido muito salientado o papel de reprodutora de mecanismos de dominação e exclusão atribuído historicamente à escola, cabe lembrar que potencializar suas possibilidades de resistência e transformação depende também, ainda que não exclusivamente, das opções e das práticas dos educadores. Nesse sentido, além das diversas contribuições da sociologia, aspectos particulares voltados para a discussão curricular têm sido desenvolvidos por autores que se ocupam da sociologia da educação, sociologia do currículo. Nesses estudos, os vínculos entre escola e democracia, escola e cidadania e democracia e currículo são analisados, permitindo uma reflexão voltada especificamente para o interior da escola e da sala de aula, no que se refere a esses assuntos. Os conhecimentos sociológicos permitem uma discussão acurada de como as diferenças étnicas, culturais e regionais não podem ser reduzidas à dimensão socioeconômicas de classes sociais, assim como das formas como ambas se retroalimentam. A desatenção à questão da diferença cultural tem sido instrumento que reforça e mantém a desigualdade social, levando a escola a atuar frequentemente como mera transmissora de ideologias. Por outro lado, a injustiça socioeconômica se apoia em preconceitos e discriminações de caráter étnico-cultural, de tal forma que, muitas vezes, não é possível saber se a discriminação vem pelo fato étnico, pelo socioeconômico ou por ambos. A discussão sociológica colabora para a escola e o professor enfrentarem o desafio que lhes está colocado, ou seja, o de ser parte de certa realidade social injusta, dela sofrer influência e ainda assim garantir a possibilidade de educar o aluno como cidadão em formação, de forma que atue como sujeito sociocultural voltado para mudanças, para a busca de caminhos de transformação social.
Conhecimentos antropológicos. Há relações presentes em diferentes grupos e sociedades humanas que não se explicam exclusivamente pelo socioeconômico, nem se reduzem a estados afetivos e psicológicos. São exemplos a relação do ser humano com a organização do seu grupo, com o sagrado, o mágico, o sobrenatural, a relação com o patrimônio cultural, tudo que o precede e sucede. Trata-se de fatos que caracterizam a existência da cultura, especificidade exclusiva da vida humana. A antropologia caracteriza-se como o estudo das alteridades, no qual se afirma o reconhecimento do valor inerente a cada cultura, por se tratar daquilo que é exclusivamente humano, como criação e próprio de certo grupo, em certo momento, em certo lugar. Nesse sentido, cada cultura tem sua história, condicionantes, características, não cabendo qualquer classificação que sobreleve uma em detrimento de outra. A variabilidade interna presente em cada cultura também é objeto de estudo da antropologia, tornando possível compreender variáveis formas de organização humana, convivendo dentro de visão de mundo semelhantes. É também nos conhecimentos antropológicos que se encontram subsídios para entender algumas das questões mais difíceis de nosso tempo, que vai ao encontro do terceiro milênio. Em particular, a temática étnica, cada vez mais presente em um mundo que se complexifica de maneira crescente, sob a aparência de homogeneização, assim como o estudo das mutações culturais que se apresentam com ritmos distintos em diferentes grupos. Assim, falar de cultura é tratar de permanências e mudanças de manifestações patentes que expressam com frequência o latente, atuante, embora nem sempre perceptível em termos objetivos. É preciso considerar que não se trata aqui do sentido mais usual do termo cultura, empregado para definir certo saber, ilustração, refinamento de maneiras. No sentido antropológico do termo, afirma-se que todo e qualquer indivíduo nasce no contexto de uma cultura, não existindo homem sem cultura, mesmo que não saiba ler, escrever e fazer contas. É como se pudesse dizer que o homem é biologicamente incompleto, não sobreviveria sozinho, sem a participação das pessoas e do grupo que o gerou. A cultura é o conjunto de códigos simbólicos reconhecíveis pelo grupo. Neles, o indivíduo é formado desde o momento de sua concepção nesses mesmos códigos. Durante a sua infância, aprende os valores do grupo. Por eles, é mais tarde introduzido nas obrigações da vida adulta, da maneira como cada grupo social as concebe. A cultura, como código simbólico, apresenta-se como dinâmica viva. Todas as culturas estão em constante processo de reelaboração, introduzindo novos símbolos, atualizando valores. O grupo social transforma e reformula constantemente esses códigos, adaptando seu acervo tradicional às novas condições historicamente construídas pela sociedade. A cultura não é algo fixo e cristalizado que o sujeito carrega por toda a sua vida, como um peso que o estigmatiza, mas é elemento que o auxilia a compor sua identidade. Entretanto, o processo de mudança intrínseco a qualquer cultura já foi entendido como desfiguração da cultura tradicional, desvio e perda, o que, do ponto de vista aqui colocado, é uma ideia incorreta. É preciso compreender esse caráter intrínseco da mudança,
do ponto de vista dos grupos culturais, diferente de intromissões de elementos externos, que surgem ou impõem fatores estranhos à cultura, ou até de transplantes culturais. A cultura pode assumir um sentido de sobrevivência, estímulo e resistência, quando valorizada, reconhecida como parte indispensável das identidades individuais e sociais. Apresenta-se como componente do pluralismo próprio da vida democrática. Por isso, fortalecer a cultura própria de cada grupo social, cultural e étnico que compõe a sociedade brasileira, promover seu reconhecimento, valorização e conhecimento mútuo, é fortalecer a igualdade, a justiça, a liberdade, o diálogo e, portanto, a democracia. Alguns temas, conceitos e termos da temática da pluralidade cultural dependem intrinsecamente de conhecimentos antropológicos, por referirem-se diretamente à organização humana, na qual se coloca a diversidade. Assim, o termo raça, de uso corriqueiro e banal no cotidiano, vem sendo evitado cada vez mais pelas ciências sociais, pelos maus usos a que se prestou. Nas ciências biológicas, raça é a subdivisão de uma espécie, cujos membros mostram com frequência um certo número de atributos hereditários. Refere-se ao conjunto de indivíduos cujos caracteres somáticos, tais como a cor da pele, o formato do crânio e do rosto, tipo de cabelo e etc., são semelhantes e se transmitem por hereditariedade. O conceito de raça, portanto, assenta-se em um conteúdo biológico e foi utilizado na tentativa de demonstrar uma pretensa relação de superioridade e inferioridade entre grupos humanos. A diversidade das sociedades humanas não se explica pela diferença genética, a variação dos caracteres genéticos internos de qualquer grupo é muito grande, mas sim pela cultura. A divisão biológica da espécie humana não implica hierarquia, ainda que diferentes visões de mundo expliquem de múltiplas formas a diversidade humana. Do ponto de vista de dignidade, de direitos universais, há uma só humanidade. Convém lembrar que o uso do termo raça no senso comum é ainda muito difundido, variando da ideia de reafirmação étnica, de forma a distinguir singularidades de potencial e demanda, como aquele que é feito comumente por movimentos sociais, a usos ostensivamente pejorativos que alimentam racismo e discriminação. Cabe aqui introduzir o conceito de etnia, que substitui com vantagem o termo raça, já que tem base social e cultural. Etnia, ou grupo étnico, designa um grupo social que se diferencia de outros por sua especificidade cultural. Atualmente, o conceito de etnia se estende a todas as minorias que mantêm modos de ser distintos e formações que se distinguem da cultura dominante. Assim, os pertencentes a uma etnia partilham de uma mesma visão de mundo, de uma organização social própria, apresentam manifestações culturais que lhes são características. Etnicidade é a condição de pertencer a um grupo étnico, é o caráter ou a qualidade de um grupo étnico que frequentemente se autodenomina comunidade. Já o etnocentrismo, tendência de alguém tomar a própria cultura como centro exclusivo de tudo e de pensar sobre o outro também apenas a partir de seus próprios valores e categorias. Muitas vezes dificulta um diálogo intercultural, impedindo o acesso ao
inesgotável aprendizado que as diversas culturas oferecem. Por isso, é errado, conceitual e eticamente, por isso, é errado, conceitual e eticamente, sustentar argumentos de ordem racial étnica para justificar desigualdades socioeconômicas, dominação, abuso, exploração de certos grupos humanos. Historicamente, no Brasil, tentou-se justificar por essa via injustiça cometidas contra povos indígenas, contra africanos e seus descendentes, da barbárie da escravidão a formas contemporâneas de discriminação e exclusão desses e outros grupos étnicos e culturais, em diferentes graus e forma. A escola deve posicionar-se criticamente em relação a esses fatos, mediante informações corretas, cooperando no esforço histórico de superação do racismo e da discriminação. Linguagem e representações. Trata-se aqui de trabalhar diferentes linguagens que ampliam as possibilidades de expressão para além da verbal. Forma predominante de comunicação na maioria das sociedades, integrada aos conhecimentos antropológicos, permitirá o entendimento da importância de diferentes códigos linguísticos, de diferentes manifestações culturais e sua compreensão no campo educacional, como fator de integração e expressão do aluno, respeitando suas origens. Tratando especificamente da temática das línguas, abrem-se muitas possibilidades de transversalização com língua portuguesa. Por exemplo, pela valorização de diferentes formas de linguagem oral e escrita, pelo respeito às manifestações regionais, pela possibilidade de contato e integração com a diversidade de línguas e de linguagens presentes na vida de crianças e adolescentes no Brasil. Conhecer a existência do uso de outras línguas diferentes da língua portuguesa, idioma oficial, significa não só ampliação de horizontes, como também compreensão de complexidade do país. A escola tem a possibilidade de trabalhar com esse panorama rico e complexo, referindo-se à existência, estrutura e uso dessas centenas de línguas. Pode, com isso, promover não só a reflexão metalinguística, como também a compreensão de como se constituem identidades e singularidades de diferentes povos e etnias. Saber da existência de diferentes formas de bilinguismo e multilinguismo presentes em diferentes regiões, assim como ver-se reconhecida e presente neste tema transversal, aberto às suas próprias singularidades regionais, étnicas e culturais, será extremamente relevante na construção desse conhecimento e na valorização do que é a pluralidade cultural brasileira. São exemplos de tais bilinguismo e multilinguismo as vivências de escolas indígenas, escolas de regiões de fronteiras geopolíticas do Brasil, escolas vinculadas a grupos étnicos, existentes em particular em grandes centros urbanos, regionalismos na fala cotidiana de tantas escolas espalhadas pelo país. Por outro lado, o desenvolvimento de outras linguagens será muito importante, permitindo transversalizar, em particular com a educação física e arte, a música, a dança, as artes em geral, vinculadas aos diferentes grupos étnicos e a composições regionais típicas. São manifestações culturais que a criança e o adolescente poderão conhecer e vivenciar. Dessa forma, enriquecerão seu conhecimento sobre a diversidade presente no Brasil, enquanto desenvolvem seu próprio potencial expressivo. Conhecimentos populacionais.
embora estejam presentes ao longo da discussão referente à trajetória das etnias no Brasil, os conhecimentos populacionais precisam ser aqui lembrados, por constituírem fonte de informação relevante, sobretudo a partir do segundo ciclo. Dados estatísticos sobre a população brasileira, conforme distribuição regional, densidade demográfica, em relação com dados como renda per capita, PIB per capita, fornecem um quadro informativo de como se vive no Brasil, cotejado com informações provenientes de levantamentos feitos pelos próprios alunos, via correspondência, imprensa e etc. Significarão a possibilidade de um conhecimento mais adequado sobre o Brasil e oportunidade nas séries finais, hoje anos finais, de discussão de debates acerca de políticas públicas, alternativas que beneficiem a vida da população. Da mesma forma, história e geografia, ciências naturais, orientação sexual e saúde possibilitam discutir dados referentes à mortalidade infantil, abortos e esterilizações, com as consequências daí advindas. Um tratamento enriquecedor da temática dos direitos reprodutivos propicia também a análise da relação com questões de raça, etnia. A escolha dos conteúdos abordados pode nortear-se por questões como quais características são relevantes quanto à relação entre composição populacional, aspectos culturais, distribuição de renda, qualidade de vida e o papel da educação? Que relações perversas estabeleceram-se historicamente entre exclusão socioeconômica e determinados grupos que estão exigindo ações específicas? Que dados são relevantes para uma compreensão integrada de áreas sociais, como educação e saúde, por exemplo? Esses conhecimentos poderão, assim, oferecer subsídios preliminares que permitam construir a compreensão do entrelaçamento de componentes sociais, culturais e populacionais na definição da qualidade de vida, além de possíveis formas de ação voltadas para a melhoria dessa qualidade. Conhecimentos psicológicos e pedagógicos. Alguns aspectos presentes na escola ligados à questão da expectativa, da estigmatização, da autoestima, da conduta na atividade educativa com a necessária reciprocidade entre educador e educando, fazem do tema pluralidade cultural fim e meio. Do ponto de vista psicopedagógico, conhecimentos que tragam ao professor a compreensão do fracasso e do sucesso, que se apresentam como sendo mais da escola e de sua atividade didática e não só dos alunos, levam à redefinição de procedimentos em sala de aula. Evitar atitudes que produzem o fracasso escolar é uma possibilidade aberta ao professor. Um dos aspectos mais complexos quanto ao atendimento adequado à criança e ao adolescente refere-se às expectativas de homogeneização, Várias contribuições se apresentam para a conduta pedagógica, sendo, porém, a mais decisiva aquela que intervém nas situações de discriminação, seja qual for o motivo. Com relação à discriminação, sabe-se que um de seus fundamentos psicológicos é o medo. Falar sobre isso explicitamente como um dos muitos e complexos motivos que levam à discriminação permite que se possa tratar o medo como o que é de fato, manifestação da insegurança, muitas vezes plantada em cada um de maneira arcaica, que pode ser revertida apenas quando encarada e trabalhada. É preciso esclarecer também que a discriminação
ocorre como uma relação em que há dois polos. No polo que discrimina, o medo se apresenta como reação ao desconhecido, visto como ameaçador. Quem tem a cor da pele diferente ou fala de tradições étnicas, religiosas, culturais desconhecidas, confrontam seu interlocutor com sua própria ignorância de um mundo diferente do seu. É a figura do estranho, do estrangeiro, que por escapar da apreensão comum, pode ser rotulado de esquisito. Esse medo se alimenta de si mesmo, ou seja, quanto mais medo, mais se busca a distância do objeto do medo. Há estudos que demonstram que nos conflitos interétnicos, quanto maior o medo, maior a violência presente nas reações. Uma forma de trabalhar e superar esse tipo de medo é com informação. Trata-se, portanto, de buscar conhecer aquele que atemoriza. Esse conhecimento se dá por intermédio de textos, fitas de vídeos. No caso desse texto aqui, fitas de vídeos já estão um pouco ultrapassadas. Hoje em dia nós temos os CDs e DVDs, jornais e boletins informativos de grupos organizados pelas diferentes comunidades. Contudo, a fonte mais importante de conhecimentos desse desconhecido que atemoriza é ele mesmo. Assim, trata-se de, potencializando ao máximo a prática da transversalidade, oferecer informações nas diversas áreas que permitam esse conhecimento mútuo, tanto dos alunos entre si, quanto em relação a concidadãos brasileiros de diferentes origens socioculturais. Trata-se também de recuperar, de forma não depreciativa, conhecimentos que os grupos étnicos e sociais têm, permitindo ainda que se evidencie o saber emergente, aquele que está em elaboração como parte do processo social de conscientização e afirmação da identidade e singularidade. No polo em que se encontra aquele que é discriminado, o medo se apresenta como ameaça permanente, na qual a discriminação se dirige à sua forma extrema, aquela na qual se busca eliminar fisicamente quem é discriminado. É importante observar que a discriminação reveste-se sempre de conteúdo de violência, ainda que em sua forma simbólica. Tal violência provoca o medo da eliminação, seja de forma extrema, seja manifestada como exclusão. Assim, é decisivo propiciar elementos ao aluno para que repudie toda forma de exclusão social, por meio, sobretudo, da prática cotidiana de procedimentos voltados para o princípio da equidade. No próximo vídeo, vamos ler a parte do ensino e aprendizagem na perspectiva da pluralidade cultural. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.